Embora os crentes saibam há milhares de anos que o Senhor Jesus é o Deus encarnado, ninguém tem a capacidade de compreender a encarnação e sua real substância. Só agora, com a vinda de Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, esse aspecto do mistério foi revelado ao homem. Diga, afinal de contas, o que é a encarnação? Deus Todo-Poderoso diz, de fato, a implicação da encarnação de Deus é que ele vive e trabalha na carne. Deus, em sua essência, se tornou carne, se tornou homem. Amém. A encarnação de Deus tem a humanidade normal e é uma pessoa comum e normal. Mas, na verdade, ele é o Espírito de Deus realizado na carne. É a essência divina. Por isso, ele é capaz de realizar a obra de Deus expressando a verdade, o caráter, as vontades e as demandas de Deus da humanidade a qualquer tempo e em qualquer lugar. Exato. Quase todo mundo já chegou. Vamos começar. Meus irmãos, sou crente há muitos anos. E embora eu saiba que o Senhor Jesus é a encarnação de Deus, eu não conhecia o Senhor Jesus. E não tratava o Senhor Jesus como Deus. Devido a isso, quando o Senhor Jesus retornou, eu não reconhecia a voz do Senhor. E não fazia ideia de como recebê-lo. Sim, com certeza. Sim. Agora, nós conseguimos chegar à raiz do problema. Que no caso é, nós não entendemos a verdade da encarnação. Após ouvir a partilha e a comunhão de vocês, ficou claro para mim que a segunda vinda do Senhor nos últimos dias é a encarnação que fará a obra de julgamento. Mas nós não conseguimos entender a verdade da encarnação. E somos facilmente enganados pelos rumores do Partido Comunista Chinês e dos pastores do mundo religioso. Assim, acabaremos tratando Deus encarnado como um homem comum, resistindo e blasfemando contra ele. Portanto, quero perguntá-los acerca da verdade da encarnação. Diga, afinal de contas, o que é a encarnação? Qual é a diferença entre o Cristo encarnado e os profetas e apóstolos, usados por Deus? Qual é? Você levantou uma questão crucial. Muitos ainda não aceitam a obra de Deus Todo-Poderoso, justamente por causa disso. Se não entendermos a verdade da encarnação, seremos presas fáceis para as mentiras do Partido Comunista Chinês e dos pastores e presbíteros do mundo religioso, que nos fariam acreditar que Deus Todo-Poderoso é uma pessoa comum, não reconhecendo que Deus Todo-Poderoso é a encarnação de Deus. Perfeito. Exatamente. Como você hoje levantou esta questão crucial sobre este assunto. Sobre o que é encarnação e o que é Cristo. Pode-se dizer que é um mistério da verdade que nenhum crente entende. Embora os crentes saibam há milhares de anos que o Senhor Jesus é o Deus encarnado, ninguém tem a capacidade de compreender a encarnação e sua real substância. Só agora, com a vinda de Deus Todo-Poderoso, nos últimos dias, esse aspecto do mistério foi revelado ao homem. Vamos ver o que diz Deus Todo-Poderoso. Você está certo. Deus Todo-Poderoso diz: o significado de encarnação é que Deus se manifesta em carne. E ele vem para trabalhar entre os homens de sua criação na imagem da carne. Assim, para Deus se encarnar, ele precisa primeiro ser carne. Carne com humanidade normal. Isto pelo menos deve ser verdade. De fato, a implicação da encarnação de Deus é que ele vive e trabalha na carne. Deus, em sua essência, se tornou carne, se tornou homem. Amém. O Cristo,
com a humanidade normal, é uma carne na qual o espírito é materializado, possuindo a humanidade normal, senso normal e pensamento humano. Ser materializado significa Deus se tornar homem, o espírito se tornar carne. Para ser claro, é quando o próprio Deus habita uma carne com humanidade normal e, através dela, expressa sua obra divina. Isto é o que significa ser materializado ou encarnado. Vamos para a página 1390. Perfeito. O Deus encarnado é chamado de Cristo, e Cristo é a carne vestida pelo Espírito de Deus. Essa carne é diferente de qualquer homem que é da carne. Essa diferença existe porque Cristo não é de carne e sangue, mas é a encarnação do Espírito. Ele tem tanto uma humanidade normal como uma divindade completa. Sua divindade não é possuída por nenhum homem. Sua humanidade normal sustenta todas as suas atividades normais na carne, enquanto sua divindade realiza a obra do próprio Deus. Seja sua humanidade ou divindade, ambas se submetem à vontade do Pai Celestial. A substância de Cristo é o Espírito, isto é, a divindade. Portanto, sua substância é a do próprio Deus. Essa substância não interromperá sua própria obra. E ele não poderia fazer qualquer coisa que destrua sua própria obra, nem jamais pronunciaria palavras que fossem contra sua própria vontade. Vamos parar por aqui. A encarnação refere-se a Deus tornando-se homem, não é? Sim, é a primeira vez que eu ouço isso. Pelas palavras de Deus Todo-Poderoso se torna claro que a encarnação significa o Espírito de Deus realizado na carne. O Espírito de Deus veste-se de carne e se torna um filho do homem, para trazer sua palavra e sua obra aparecendo ao homem. Isso quer dizer que Deus nos céus tornou-se homem, para falar, realizar sua obra, redimir e salvar o homem no mundo humano. Ele possui tanto humanidade normal e divindade completa. Pela sua aparência, a encarnação de Deus parece um ser humano comum e normal. Ele segue as mesmas regras de vida e participa das mesmas atividades que as pessoas. Ele possui emoções humanas e vive na prática e na realidade na companhia dos seres humanos. Visto de fora, ele não parece diferente de ninguém. Mas a verdadeira essência do Deus encarnado é divina. Ele expressa os caracteres de Deus, o que Deus tem e é. Segundo a necessidade, ele pode expressar a verdade para dar vida e salvar o homem em qualquer tempo ou lugar. Ele pode realizar a obra de Deus, aquilo que nada mais na criação é capaz de fazer. Amém. Todos sabemos que o Senhor Jesus é a encarnação de Deus, é Cristo. Pela aparência, ele é parecido conosco, uma pessoa comum, normal. Isso. Mesmo assim, o Senhor Jesus expressa a verdade e provê o caminho do arrependimento. Ele tem a autoridade de perdoar o homem e ser crucificado pela obra da redenção da humanidade. Nenhum ser humano é capaz disso. O Senhor Jesus também realiza sinais e maravilhas. Acalma os ventos e o mar, alimenta 5.000 com 5 pães e 2 peixes e pode ressuscitar dos mortos. O Senhor Jesus realizou muitos milagres e manifestou muitas das ações de Deus. O Senhor Jesus também foi muito longe para pregar. Quando é necessário mesmo, ele expressa a verdade para dar vida e salvou o homem em qualquer tempo ou lugar, permitindo que o homem pudesse ver como suas palavras e obra eram do Deus prático e real. Amém. As palavras e a obra do Senhor Jesus são a manifestação dos caracteres da vida de Deus e tudo que Deus tem e é. Nenhum ser humano criado possui isso e nem atinge tamanhas realizações. Amém.
Essa é a prova de que o Senhor Jesus é mesmo Deus encarnado. Amém. Amém. Ele possui a humanidade normal, todavia sua essência é divina. Dessa forma, ele é capaz de expressar a verdade e a voz de Deus. Ele pode obrar como Deus para fazer a obra de Deus. Portanto, se víssemos apenas a humanidade normal de Cristo, nós iríamos tratá-lo como um ser humano normal. Contudo, se entendêssemos que tudo o que Cristo diz é a verdade, que tudo o que ele manifesta é caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é, e também víssemos as ações de Deus na carne, atingiríamos um nível para conhecer a essência divina de Cristo. Amém. 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 A encarnação de Deus é mesmo um mistério. Isso mesmo. Eu creio no Senhor e leio a Bíblia há anos. E mesmo conhecendo o termo encarnação, eu nunca tive uma ideia clara de seu real significado. E hoje, eu finalmente entendi. Por fora, Deus encarnado parece conosco, não é diferente de um ser humano normal. É isso mesmo. Mas o seu interior esconde sua essência divina. A essência divina de Cristo não é facilmente conhecida. De fato. Perceber que tudo que Cristo expressa é a verdade e tudo que ele manifesta é o caráter da vida de Deus. Isso não é tarefa fácil. Sim. Devemos viver a obra de Deus e buscar a verdade, se desejarmos perceber isso. Isso é verdade. É crucial que nós, crentes, conheçamos a essência divina de Cristo. Perfeito. Se não reconhecermos a essência divina de Cristo, vamos considerar Cristo uma pessoa comum. E, inclusive, trataremos os profetas e apóstolos a quem Deus usa como o próprio Deus. Isso não é uma questão qualquer. É isso mesmo. Então vamos comungar a respeito da diferença entre Cristo e os apóstolos e profetas usados por Deus. Graças a Deus. Sim, Graças a Deus. louvemos ao Senhor. Todos sabem que na aparência externa, a encarnação de Deus tem a humanidade normal e é uma pessoa comum e normal. Mas, na verdade, ele é o Espírito de Deus realizado na carne. É a essência divina. Por isso, ele é capaz de realizar a obra de Deus expressando a verdade, o caráter, as vontades e as demandas de Deus da humanidade a qualquer tempo e em qualquer lugar. Exato. Ele julga, expõe e até mesmo amaldiçoa o homem, assim como redime, purifica e salva. Amém. Os profetas e apóstolos são homens a quem Deus usa. Eles possuem apenas a humanidade normal. Não têm a essência de Deus. Assim, eles fazem apenas o trabalho do homem. No plano de gestão de Deus, eles só cumprem os deveres do homem. Nenhum deles pode expressar a verdade, muito menos realizar a obra de Deus. Embora suas comunhões sejam inspiradas pela iluminação do Espírito Santo e estejam de acordo com a verdade, elas não são a verdade. São a expressão do entendimento e experiência que eles têm da palavra de Deus. Se considerarmos os apóstolos da Era da Graça, eles comungavam basicamente uma expressão do entendimento e experiência deles em relação às palavras e obras do Senhor Jesus. Eles representavam testemunho da experiência da obra de Deus. Quando olhamos para as epístolas dos apóstolos, vemos que elas são claramente escritas por homens. São discursos a respeito de uma experiência e testemunho próprios. Nenhuma palavra das epístolas contém a verdade que Deus expressa. Nenhuma palavra das epístolas contém a autoridade e o poder da palavra do Senhor Jesus. Como podemos ver, as palavras dos apóstolos e do Senhor Jesus são muito diferentes. Não podemos vê-las à mesma luz. Amém. Tá. Os profetas como Isaías e Daniel podem falar a palavra de Deus. Como você explica isso? Na verdade, quando os profetas expressam a palavra de Deus, fazem isso apenas porque Deus ordenou. Os profetas não expressam a palavra de Deus usando a identidade de Deus. Eles não podem falar em primeira pessoa. Também não podem expressar a verdade à vontade. Eles são apenas homens usados por Deus, não são Deus. Eles apenas anunciam a palavra de Deus, e o que anunciam é limitado. Então, quando os profetas anunciam a palavra de Deus, afirmam expressar a palavra de Deus, não a deles. Não é esse o caso? Isso é mesmo verdade.
Quando os profetas expressam a palavra de Deus, eles dizem: Jeová veio até mim dizendo. Jeová falou para mim dizendo. Esse é mesmo o caso. Tudo isso prova que os profetas e os apóstolos são homens comuns que Deus usa, não são encarnações de Deus. Verdade. Exato. A encarnação de Deus pode ser chamada de Deus porque tem a essência divina. Os profetas e apóstolos têm apenas a humanidade, falta-lhes a essência divina, portanto, são apenas humanos. Essa é a diferença, em essência, entre a encarnação de Deus e os profetas e apóstolos. Agora eu entendo. Essa comunhão esclareceu as coisas para mim. O Senhor Jesus Cristo parece ser uma pessoa comum por fora. Mas a palavra que o Senhor Jesus expressa é a verdade. Amém. Tudo que ele faz é a obra de Deus. E isso prova que o Senhor Jesus realmente tem a essência divina. Que nenhum ser humano pode possuir. Amém. Os profetas e apóstolos que Deus usa possuem apenas a humanidade, não têm a substância divina. Eles não conseguem expressar a verdade e nem realizam a obra de Deus. Isso é fato. Sim. Agora, podemos distinguir um pouco melhor. Deus é Deus e o homem é o homem. É realmente importante conhecer o Deus encarnado. Amém. É verdade. A palavra de Deus Todo-Poderoso descreve a encarnação muito claramente. Se Deus Todo-Poderoso não revelasse o mistério da encarnação, nós nunca poderíamos ser capazes de entender a verdade da encarnação. Bom, eu acho que é isso. Irmãos e irmãs, vou comungar um pouco. Suas comunhões fazem muito sentido. Mas o Senhor Jesus, em quem acreditamos, é a encarnação de Deus. Amém. O Senhor Jesus realizou a obra de Deus da redenção. Ninguém pode negar isso. Mas esse Deus Todo-Poderoso, em quem acreditam, não é a encarnação de Deus. Não consta na Bíblia este Deus Todo-Poderoso. Portanto, os pastores e presbíteros do mundo religioso dizem que ele é um mero homem e que vocês foram enganados. Apenas o Senhor Jesus, em quem acreditamos, é Cristo, o Filho de Deus. Amém. O Deus Todo-Poderoso, em quem acreditam, é apenas um homem. Como poderia ser diferente? Vocês dizem que Deus encarnou novamente para realizar sua obra. Impossível. Há apenas uma encarnação de Deus. E é nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Não pode ser a encarnação de Deus. É meramente um homem. Suas crenças no Senhor Jesus como a encarnação de Deus não é falsa. Mas por que vocês acreditam no Senhor Jesus? Vocês realmente pensam no Senhor Jesus como Deus? Acreditam no Senhor Jesus pelo que foi registrado na Bíblia e por causa da obra do Espírito Santo. Mas não importa o que digam, se não viram o Senhor Jesus face a face. Ousariam dizer que conhecem o Senhor Jesus? Em sua crença, vocês só estão ecoando as palavras de Pedro, que disse que o Senhor Jesus é Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas acreditam que o Senhor Jesus é a manifestação de Deus, o próprio Deus? Ousam dizer que reconhecem a essência divina do Senhor Jesus? Ousam garantir que se o Senhor Jesus retornar novamente, expressando a verdade, reconhecerão sua voz? Eu não ouso. Sua crença no Senhor Jesus se resume às palavras no Senhor Jesus. Só acreditam no nome dele. Vocês não entendem a essência divina do Senhor Jesus. Pois se vocês entendem, então por que não distinguem a voz do Espírito de Deus? Por que não reconhecem que a verdade que Deus Todo-Poderoso expressa emerge de Deus e é a voz e a palavra do Espírito Santo? Pelo que vi hoje, pela forma como vocês rejeitam a voz de Deus e negam a verdade que ele expressa, tenho certeza que vocês não conhecem o Deus encarnado. Concordo. Se vocês tivessem nascido há 2000 anos, quando o Senhor Jesus estava pregando e realizando sua obra, vocês certamente se uniriam aos sumos sacerdotes, judeus, escribas e fariseus, condenando o Senhor Jesus.
Não é esse o caso ou estou enganado? O senhor não está enganado. Os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus acreditaram em Deus único por muitos anos. Mas por que eles não reconheceram o Senhor Jesus? Por que motivo eles pregaram o Senhor Jesus na cruz? O que foi que aconteceu? Porque os pastores e presbíteros do mundo religioso, nos últimos dias, não ouvem a voz do Espírito Santo. Porque ainda condenam a obra do julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Deixem-me perguntar. Quem acredita em Deus, mas não reconhece a encarnação de Deus, não é um anticristo? Sim. Os líderes judeus resistiram e condenaram o Senhor Jesus, a encarnação de Deus. Eles foram anticristos revelados pela obra de Deus. Isso mesmo. Quanto aos pastores e presbíteros do mundo religioso, nos últimos dias que resistem a Deus Todo-Poderoso encarnado, não são também anticristos expostos pela obra de Deus? Amém. Vemos claramente que a maioria dos pastores e presbíteros resistem a condenar a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Eles olham para a obra de Deus Todo-Poderoso sem realmente ver e ouvem sua palavra sem escutar. Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade. Ele conquistou, salvou e criou um grupo de vencedores. O Evangelho do Reino está sendo anunciado pelo mundo. Isso é inexorável. Como é bom ouvir a palavra. Poderiam os pastores e líderes do mundo religioso não enxergarem os fatos da obra de Deus? Como ainda dizem que acreditar em Deus Todo-Poderoso é acreditar em um humano? Refletindo sobre isso, sempre me lembro de como o Senhor Jesus, quando veio realizar sua obra, sofreu resistência, foi condenado e blasfemado pelos sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus. Eles também disseram que acreditar no Senhor Jesus era acreditar num humano. Qual é o problema aqui? Isso mostra que muitos creem em um Deus vago dos altos céus. Mas são poucos aqueles capazes de reconhecer o Deus encarnado. Sim. Por que o Senhor Jesus condenou os fariseus que resistiram a ele? Por crerem apenas em Deus vago dos altos céus, mas condenarem e resistirem a Deus encarnado. Amém. Não é esse o caso? Tem razão. Acreditar Isso em é Deus verdade. sem o reconhecer pode levar à resistência contra Deus. Sim. Os sumos sacerdotes, escribas e fariseus claramente viram a autoridade e o poder das palavras e obras do Senhor Jesus. Então, como resistiram descaradamente, condenaram e blasfemaram o Senhor Jesus? Eles disseram que ele expulsou demônios pelo poder de Belzebu, chefe dos demônios, e que buscava enganar o homem, até mesmo o crucificaram. Sim. O que isso mostra, meus irmãos? Não foi porque viram o Senhor Jesus como um humano comum que eles fizeram isso? Como eles disseram, não é o Nazareno, o filho do carpinteiro? Sim. Na concepção dos fariseus, a carne do Deus encarnado devia possuir qualidades sobrenaturais, com grande estatura e constituição poderosa, com uma presença heróica e dominante, com voz de timbre ensurdecedora e assustadora para que os homens não se aproximassem dele, senão ele não seria Deus. Nossa, eu também sempre pensei assim. Não se culpe, eu também pensava assim. Na verdade, eles nunca tiveram a menor ideia do que significava a encarnação e não buscavam no Senhor Jesus a palavra e a obra da verdade para encontrar o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. Eles tomaram o Senhor Jesus como um homem comum, o julgando e blasfemando baseado em suas ilusões e concepções. Isso prova que, mesmo acreditando em Deus, eles não o conheciam e resistiram a ele. Isso é verdade. Hoje, os pastores e presbíteros do mundo religioso dizem que aquele em quem cremos é meramente humano. Isso não é diferente da forma como os sumos sacerdotes judeus, escribas e fariseus condenaram os seguidores do Senhor Jesus. Como podem ver, a maioria dos pastores e presbíteros do mundo religioso não é diferente dos fariseus hipócritas de outrora. Todos eles acreditam em Deus enquanto resistem a ele. Verdade. Eles são canalhas que reconhecem apenas o Deus vago dos altos céus enquanto negam o próprio Cristo.
Que direito eles têm de condenar quem aceita e obedece a Cristo? O que vocês dizem? Eu acho que essas palavras são corretas. Essa comunhão é de muito valor para nós. Não tínhamos o menor entendimento da verdade, da encarnação. Não investigávamos a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Exato. Ouvíamos os pastores e presbíteros que diziam que ele é apenas um homem. Nunca consideramos que Deus Todo-Poderoso poderia ser a volta do Senhor Jesus. Nossa resistência e condenação são diferentes daquelas dos fariseus contra o Senhor Jesus? Certo. Como fomos ignorantes e tolos. É verdade. Sim. Suas comunhões foram muito práticas. Eu realmente aprendi muito. Mas eu gostaria de fazer outra pergunta. Como vocês podem assegurar que Deus Todo-Poderoso é a encarnação de Deus? Por favor, comunguem conosco. Sim. Vamos comungar um pouco mais. Graças a Deus. Então vou continuar comungando. Nos últimos dias, Deus encarnou novamente para expressar sua palavra e realizar sua obra. Ele veio como Deus Todo-Poderoso encarnado. Amém. Por sua aparência externa, Deus Todo-Poderoso parece uma pessoa comum, vivendo na prática e na realidade na companhia dos homens, entre eles, compartilhando suas vidas. Ele expressa a verdade conforme a necessidade e realiza a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Vivendo a obra de Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos as palavras dele com nossos próprios ouvidos. Nós ouvimos desvendar os mistérios do plano de gestão de Deus com nossos próprios olhos. Isto é, os 3 estágios da obra da salvação da humanidade por Deus, o propósito do plano de gestão de Deus, o mistério da encarnação, como Satanás corrompe a humanidade, a essência e a verdade da corrupção do homem por Satanás, como Deus purifica, salva e aperfeiçoa o homem, o significado e o propósito da obra de julgamento de Deus, quem Deus ama e quem ele amaldiçoa, quem será salvo e quem será destruído, o destino do homem, os fins de todos os tipos de homem e como o reino de Deus será realizado na terra e por aí vai. Enquanto expressa essas verdades, Deus Todo-Poderoso também julga e expõe o caráter satânico do homem e sua natureza e substância de resistência a Deus, permitindo-nos perceber nossa essência e o fato de nossa contínua corrupção por Satanás, para vermos como somos arrogantes, presunçosos, traiçoeiros e egoístas. Como não temos nada da semelhança humana e somos indignos de viver diante de Deus. É mesmo. E mesmo assim, Deus encarnou-se, escondendo humildemente e vivendo entre homens imundos e corruptos, expressando a verdade para julgar, expor e salvar a humanidade. Amém. Nós sentimos profundamente que a essência da vida de Deus é amável e louvável. Sim. O amor de Deus pela humanidade é real. Amém. Vivendo o julgamento de Deus pela palavra, nos tornamos íntimos do caráter justo, santo e inofendível de Deus. E sentimos a autoridade e o poder da palavra de Deus Todo-Poderoso. Sem saber, a reverência por Deus cresce em nossos corações. E começamos a buscar a verdade e nossos caracteres de vida mudam. Então, é nesse momento que entendemos que Deus Todo-Poderoso encarnado expressou toda a verdade para nos purificar e nos salvar. Amém. Para que nos livremos da arrogância, da traição e de nosso caráter satânico, para vivermos todos como pessoas honestas. Deus Todo-Poderoso vive entre nós, andando pelas igrejas. Por fora, ele é apenas uma pessoa comum. Entretanto, ele expressa a verdade e manifesta o justo caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. Amém. Aqueles que o seguem e vivem sua obra recebem a verdade, o caminho e também a vida. Eles veem como a forma que Deus trabalha
é prática e sábia. Exato. Eles veem como Deus é humilde, oculto e muito amável. Deus não é arrogante. Seus caracteres não são corruptos. Sim. Seria razoável que Deus, o Altíssimo, usasse um corpo alto e forte, do tipo que o homem gostaria. Mas não é assim que Deus faz. Para salvar o homem corrupto, Deus revestiu-se de uma carne ordinária, assumindo a fisionomia de um homem normal, e veio viver entre nossos homens corrompidos. Ele expressa palavras, julga e nos alimenta de acordo com a nossa necessidade. Deus encarnou como um homem franzino e já suportou grandes sofrimentos e indignidades. Ele sofreu calúnia, a condenação e a rejeição da humanidade corrupta e a perseguição do Partido Comunista Chinês. Porém, Deus persiste com um enorme ímpeto para expressar a verdade e cumprir a obra da salvação da humanidade. Graças a Deus. Deus sofreu incríveis tormentos para salvar a humanidade. É verdade. O amor Ele de Deus tem pela razão. humanidade é muito real. Com isso, nós podemos ver como Deus é santo e grandioso. Amém. Não há palavras para descrevê-lo. Deus Todo-Poderoso nos deixa mais próximos de Deus, colocando-nos face a face com Ele, para que possamos vê-lo, conhecê-lo e amá-lo de verdade, nos permitindo receber a perfeição de Deus para que possamos venerá-lo e obedecê-lo. Amém. Reconhecemos em nossos corações que Deus Todo-Poderoso, em quem acreditamos, é o Senhor Jesus que retornou à carne. Exato. Ele é homem, mas também Deus. Deus Todo-Poderoso é o Deus único, o Criador dos céus, da terra e de todas as coisas. Graças a Deus. Como é bom ouvir a palavra. Os pastores e presbíteros do mundo religioso nos condenam pensando que cremos em um mero humano. Deixe-me perguntar. Quem dentre toda a humanidade expressa a verdade e a voz de Deus? Ninguém. Quem dentre os homens realiza na prática e na realidade a obra de purificar e salvar a humanidade? Ninguém. Quem dentre os homens pode permitir que o homem corrupto seja obediente e realmente conhecedor de Deus por meio de sua obra? Ninguém. Ninguém dentre os homens faz isso. Ninguém. Não há ninguém. Amém. Só Deus Todo-Poderoso é capaz de realizar essa obra prática. Amém. Deus Todo-Poderoso é a manifestação do Salvador do mundo. Amém. Ele é o Deus prático encarnado. Amém. Apenas Deus Todo-Poderoso pode salvar a humanidade e levar a humanidade a um destino lindo. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a A Deus. palavra Graças de a Deus. Graças a Deus. Graças ao Senhor. Deus, nos últimos dias, encarnou para falar e operar na prática e na realidade entre os homens. Por fora, ele parece um homem comum, sem nada de sobrenatural. Isso mesmo. Ele não convoca ao vento, a chuva ou faz a terra tremer, mas expressa a verdade e conduz a obra de julgamento nos últimos dias. Verdade. Para Amém. purificar e salvar o homem. Amém. Como quando o Senhor Jesus realizou sua obra na terra da Judéia. Ele fala de forma prática e real para o homem, de coração para coração, e realiza sua obra para pastorear e alimentar. É realmente prático como Deus encarnou para realizar sua obra. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós defendemos a Bíblia. Não importa o que aconteça. Nossa crença no Senhor não pode estar errada. Claro que não. Por mais precisas que sejam, as palavras de Deus Todo-Poderoso, elas não estão na Bíblia. Quem sabe se é mesmo a palavra de Deus? É isso mesmo. Eles comungaram a verdade claramente. Como podem falar com tamanho descaso? Sim, deixaram tudo isso muito claro. É verdade. Sim, é verdade. Agora, finalmente eu entendo. Apenas as virgens prudentes ouvem a voz de Deus. Sim. As insensatas, não importa o que aconteça. Elas não ouvem nada. Exatamente. Isso é o que separa as virgens prudentes das insensatas. Sim. Exatamente. Sim. Mesmo conhecendo uma das virgens tolas,
vocês não teriam como ajudá-las.